de Herculano Terra. O outro lado da história. Valdemar era de uma família despótica. Cresceu sob duro regime dos seus progenitores. Muito cedo, foi obrigado a deixar de lado as maravilhosas sensações que os dias de infância proporcionam. Abandonou o sorriso dos querubins e tornou-se adulto. Sempre aporrinhado, Valdemar seguia a vida, e mesmo com sua irascibilidade, conseguiu para si os encantos da adorável Ruth. Ruth era como uma flor de Gibraltar. Carregava em sua alma a generosidade de poucos e o amor insolúvel pelo obtuso Valdemar. Casaram-se e, apesar dos devaneios do bruto marido, tiveram 2 filhos. A espécie humana busca incansavelmente a felicidade. É notória a crença de que a constituição de uma família possa trazer a possibilidade de se viver momentos assim. No entanto, não existem regras a serem seguidas. O amor e o ódio são como fantasmas, que aleatoriamente multiplicam nossos medos. Os anos decorriam na afabilidade de Ruth e no modo tempestuoso de Valdemar, que mesmo apresentando a tempos problemas no coração, passou a fazer o uso desenfreado de bebidas alcoólicas. Os efeitos que tal hábito provocava na mente do jatopetudo eram perturbadores. Ruth se via agora sofrendo agressões físicas e psicológicas. As crianças também eram vítimas da incompreensão e arrogância do pai, que afastava cada vez mais a tal da felicidade daquela malfadada família. Pois bem, assim eram as coisas por ali. Valdemar depreciava o que de mais importante um homem pode ter, e consumido pelo ato das libações, deteriorava-se em seu mundo de perdição. Os filhos do casal logo assumiram a maioridade, e como manifestação da causa natural do ser humano, partiram em busca de suas próprias vidas, deixando Ruth e sua desafortunada vida à mercê de Valdemar. Ruth continuava na casa cada vez mais humilhada e cada vez mais infeliz. Já não havia mais nenhum resquício dos encantos da mulher. O brilho de seus lindos olhos castanhos há muito se apagara junto aos sonhos de menina. Sim, de uma menina de cabelos entrelaçados que outrora rebrilhava aos encantos do que estaria por vir. Uma menina que acreditava nas páginas escritas pelos romancistas de época, enfim, uma menina que, como tantas outras, também acreditavam nos sonhos. Porém as coisas mudaram. Ruth, então cansada, fraca e já debilitada, deixou de lado os dissabores das aflições contínuas, e passou a retrucar as agressões. Nesse momento houve uma transformação dantesca e arrepiante. Ela já não possuía a alvura de outros tempos. Seus olhos emanavam o fogo do ódio, seu corpo esganiçado tornara-se assombrosamente tétrico, suas veias sanguíneas saltavam-lhe das mãos. Os gritos encolerizados da mulher anunciavam vingança. Com uma apavorante voz gutural, revelou a enfermidade adquirida, e também dizia em alto e bom tom que após sua morte, voltaria todas as noites para atormentar o perverso e maldito Valdemar. Este foi o dia em que ele recuou. Sentiu a força das palavras, sentiu pela primeira vez um calafrio percorrer seu corpo, sentiu o terror iminente. A promessa de Ruth o tocou de uma forma sinistra e horrenda, pois a face da mulher transformara-se numa silhueta macabra e cadavérica, uma metamorfose repugnante, que traria insanidade a qualquer pessoa de compreensão comum. Após tal fato bizarro, a mulher foi embora também. Já era noite, e chovia muito. As gotas caíam retilíneas, o ar, totalmente parado, não empurravam sequer as chamas de uma vela. O retinir da chuva mesclava-se ao som das garrafas vazias de Valdemar, que, sobressaltado pelas imprecações de Ruth, e ensandecido pelo término do álcool, saiu sob o tempo ruim para a compra de mais bebida. O ébrio Valdemar caminhava com dificuldades pelas ruas escorregadias e desprovidas de sinalizações semafóricas. Desviava com esforço das poças de água, fazendo praquejar, em voz alta. A rua, sob o efeito do pavimento molhado, refletia como um espelho junto às luzes de iluminação pública. Os faróis dos poucos veículos que por ali passavam atordoavam Valdemar, que, acometido pelo espírito alcoolista, atravessou a rua sem nenhum discernimento. Como já dito, a pista estava escorregadia, não houve tempo para frear. O impacto do automotor deixou Valdemar semiconsciente no chão. O covarde motorista não ofereceu socorro, foi embora e abandonou o acidentado naquela penosa situação.
A chuva salpicava seu rosto prostrado no pavimento asfáltico. Filetes de sangue escorriam até as sarjetas inundadas pela insistente chuva enervante. Abandono e descaso descreviam tal cenário. Valdemar estava ali, caído. Não conseguia movimentar-se. Seus olhos entreabertos visualizavam somente as protuberâncias do asfalto, e sua mente confusa procurava entender o acontecido. Então passos foram ouvidos apesar da chuvada. Alguém se aproximava untuosamente. Valdemar, meio que enceguecido pelo sangue e pela água, percebe o vulto soturno aos seus pés. Confuso, lembrou de Ruth, lembrou do ódio em seus olhos e das suas imprecações. O bêbado logo entendeu que ela estava ali, e não estava sozinha, trouxera outras pessoas para efetuar a vingança ainda em vida. Por fim, fortes luzes brancas e, na sua percepção, estranhas, fizeram-no desfalecer. Perdeu sim todos os sentidos sob os olhares de alguns moradores, que ao ouvirem o estrondo, naturalmente foram até o local para um pretenso socorro, e também pela chegada da ambulância e seus paramédicos. Valdemar foi submetido a uma cirurgia na perna direita. Ficou alguns dias no hospital. A morfina se fez necessária para abrandar suas fortes dores físicas. Valdemar teve vários pesadelos nas noites em que esteve no hospital. Sonhava com Ruth, de forma funérea, em ambiente bucólico que compartilhava-lhe acenos de despedida, e do rosto desta agora moribunda mulher, brotavam as mais sarcásticas e aterrorizantes risadas, que reverberavam em ecos infinitos por todo o leito do atropelado. Recuperado do acidente, volta para casa na ambulância, e as muletas o condenariam a uma vida de caminhadas restritas. Chegou em casa numa tarde fria e triste. Nuvens cinzas e um vento suave assolavam a região periférica da cidade. Algumas pessoas com suas estampas fechadas caminhavam por ali levadas pelos afazeres e compromissos pessoais. Seus olhares eram circunspectos e desprovidos de emotividades. As árvores, estas sim, dotadas do elegantismo que dimanam naturalmente de seus aspectos, transmitiam em seus adornos a superioridade enraizada pela maestria de Deus. Que infeliz é o homem que sequer recebe os afagos de um cão fiel para regozijar entre seus braços na volta ao lar. Tão triste ser levado pelos tragos da bebida a uma vida miserável, não pela moeda mas pela falta do imensurável amor aos que carregam nossa descendência. Valdemar entra em casa com facilidade pelo corredor central, desviando da sujeira ocasionada pelo abandono. Sabia que não encontraria mais a esposa, provavelmente já o teria abandonado. E foi o que aconteceu. Os dois filhos estavam na sala aguardando o pai, para anunciarem com voz sisuda a morte de Ruth. Disseram ter enterrado a mãe. Não se despediram, foram embora e nunca mais foram vistos. Aqui devo dizer que Valdemar guardava somas de dinheiro em casa. Estas eram questões de heranças e legados de família. Eram 2 horas de uma madrugada gélida e nevoada. Valdemar estava na cama, quieto, sem aparentes movimentos, seus olhos estavam fechados, porém o sono não era conciliador. O que seria de nós, pobres seres humanos, se não houvesse a misericórdia, do silêncio urdido por Deus? O que seria de nós seres pecantes se ao abaixarmos as pálpebras, não encontrássemos o bálsamo da escuridão? Valdemar ouviu um barulho na casa. Percebeu alguém aproximar-se de seu quarto. Passos sorrateiros foram ouvidos, e sua debilitada mente não tinha mais dúvidas. Era o fantasma de Ruth. O medo do sobrenatural esfanicava seu cansado coração. Os batimentos cardíacos aceleravam seu ritmo. A dúvida que reinava sobre a tênue linha divisória da razão e do fantástico atormentava ainda mais o ébrio Valdemar. Petrificado pelo medo, não ousou abrir os olhos, e por um tempo ficou a esperar o fatídico minuto seguinte. O medo é também algo fabulador. Talvez não fosse nada, pensou ele. Mas ao abrir os olhos visualizou um enorme e assustador vulto à sua frente. Achou que de fato era a mulher vingativa, que viera do mundo dos mortos para cumprir o ato prometido. Desesperado pela mórbida situação, mal podia definir o aspecto verdadeiro da pretensa assombração. Passou a gritar de forma angustiante, e quando a silhueta fantasmagórica, descontroladamente passou a demonstrar também sob gritos alucinados, o horror do momento, ouviu-se um último rosnar. O coração do rubicundo Valdemar não aguentou tal fardo.
Valdemar morrera naquela noite fria. A polícia foi chamada pelos vizinhos que escutaram os alardes da casa. Os patrulheiros logo chegaram e encontraram sentado ao pé da cama do defunto um meliante que, totalmente desnorteado, aceitou as algemas da lei. O ladrão que tentou roubar o velho foi preso e constatou-se que era viciado em ópio. Quanto a Valdemar, foi enterrado na tarde seguinte, e na sua sepultura, garatujaram a seguinte frase: "Aqui jaz, Valdemar, o velho manco." Herculano Terra, abril de 1992.